Capítulo 21. Na manhã seguinte, Anne lembrou-se com prazer da promessa de visitar a senhora Smith, o que significava que estaria fora de casa na hora em que mais provavelmente o Sr. Elliot chegaria, pois evitar o Sr. Elliot passara a ser quase o seu principal objetivo. Ela sentia muita boa vontade para com ele, apesar do mal causado por suas atenções. Ela lhe devia gratidão e estima, talvez compaixão. Não conseguia deixar de pensar muito nas extraordinárias circunstâncias relativas ao modo como se conheceram, no direito que ele parecia ter de interessá-la por sua situação como um todo, pelos seus sentimentos, por seu precoce interesse por ela. Tudo era realmente extraordinário, lisonjeiro, mas doloroso. Havia muito que lamentar. Como poderia ela ter se sentido se não houvesse um capitão Wentworth? Era algo que não valia a pena investigar, pois havia um capitão Wentworth, e fosse boa ou má a conclusão da atual incerteza, seu afeto seria dele para sempre. Acreditava ela que a união entre eles não podia afastá-la mais dos outros homens do que sua separação definitiva do capitão. Jamais haviam passado pelas ruas de Bath sonhos mais belos e delicados amores e terna fidelidade que os de Anne, ao ir de Camden Place ao Westgate Buildings. Era como se pelo caminho ela espargisse pureza e perfumes. Estava certa de que teria uma recepção agradável e sua amiga esta manhã parecia especialmente grata a ela por vir visitá-la. Parecia não esperar que ela viesse, embora a visita estivesse marcada. Ela logo pediu que Anne lhe contasse como fora o concerto, e as lembranças de Anne foram felizes o bastante para animar suas feições e fazê-la sentir satisfação em falar delas. Tudo o que conseguiu dizer a ela o disse com prazer, mas esse tudo era pouco para quem estivera lá e insatisfatório para uma inquiridora como a senhora Smith, que já ouvira pelo atalho de uma lavadeira e de um garçom bem mais sobre o que se passara aquela noite do que Anne conseguiu contar, e por agora fazia em vão perguntas sobre diversos pormenores relativos aos presentes. A senhora Smith conhecia muito bem o nome de todas as pessoas de certa importância ou notoriedade em Bath. Deduzo que as pequenas Durian estavam lá, disse ela, de boca aberta para agarrar a música, como passarinhos ainda implumes, prontos para serem alimentados. Elas nunca perdem um concerto. É verdade, eu não as vi, mas ouvi o Sr. Elliot dizer que elas estavam na sala. E as Ibsen estavam lá, e as duas novas beldades com um oficial irlandês grandalhão que, segundo dizem, fazem a corte a uma delas. Não sei, não creio que estivessem lá. A velha Lady Mary Maclane, nem preciso perguntar por ela. Ela não perde um concerto, eu sei,
e você deve tê-la visto. Ela devia estar sentada perto de vocês, pois, como você foi com Lady Dalrymple, ficou em um dos lugares de honra, ao redor da orquestra, é claro. Não, era justamente isso que eu temia. Para mim, teria sido muito desagradável em todos os aspectos, mas felizmente Lady Dalrymple prefere sempre ocupar assentos mais afastados. Nossos lugares eram excelentes para ouvir a música. Não diria o mesmo sobre a visão, pois eu via muito pouco. Ah, você viu o suficiente para se divertir, eu entendo. Há uma espécie de prazer doméstico que se pode sentir até no meio da multidão. Foi isso que você sentiu. Vocês formaram por si sós um grupo numeroso e não queriam nada além disso. Mas eu devia ter olhado melhor ao redor, disse Anne consciente, enquanto falava do que, na verdade, não deixara de olhar ao seu redor, e de que só o objeto desse olhar é que fora deficiente. Não, não, você tinha coisa melhor para fazer. Nem preciso dizer-me que teve uma noite agradável. Eu vejo isso nos seus olhos. Vejo perfeitamente como as horas se passaram, que você tinha sempre algo agradável para ouvir. Nos intervalos do concerto haviam as conversas. Anne abriu um leve sorriso e disse: Você vê isso em meus olhos? Vejo sim, o seu rosto comunica-me perfeitamente que a noite passada você esteve na companhia da pessoa que você considera a mais agradável do mundo, a pessoa que atualmente lhe interessa, mais do que todo o resto do mundo somado. O rubor espalhou-se pelas faces de Anne. Não conseguiu dizer nada. E já que assim é, prosseguiu a senhora Smith, depois de uma breve pausa. Espero que acredite que lhe sou muito grata pela bondade de vir visitar-me esta manhã. É mesmo muita bondade sua vir conversar comigo quando deve ter tantas maneiras mais agradáveis de passar o tempo. Anne não ouviu nada disso. Ainda estava espantada e confusa com a argúcia da amiga, incapaz de imaginar como tivera alguma notícia do capitão Wentworth. Após outro breve silêncio, por favor, disse a senhora Smith, o Sr. Elliot está ciente do nosso relacionamento? Será que ele sabe que estou em Bath? O Sr. Elliot, repetiu Anne, erguendo os olhos surpresa. Uma rápida reflexão mostrou-lhe o engano que caíra. Entendendo tudo instantaneamente e recuperando a coragem juntamente com a sensação de segurança, logo acrescentou mais clara: Você conhece o Sr. Elliot? Eu o conheci muito bem tempo atrás, respondeu a senhora Smith séria. Mas nossa amizade parece ter esfriado. Faz muito tempo que não nos vemos. Não tinha nenhuma ideia disso. Você nunca mencionou nada antes. Se eu soubesse, teria tido o prazer de falar com ele a seu respeito. Para ser sincera, disse a senhora Smith, assumindo seu jeito alegre de costume. Esse é exatamente o prazer que eu quero que você tenha. Quero que fale de mim ao Sr. Elliot. Quero que o interesse por mim. Os serviços dele podem ser essenciais para mim.
E se você tiver a bondade, minha querida senhorita Elliot, de se empenhar nisso, é claro, tudo dará certo. Eu ficaria extremamente contente. Espero que você não tenha dúvidas sobre a minha disposição de lhe ser útil em tudo, tornou Anne, mas suspeito que você está achando que eu tenha algum poder mais alto sobre o Sr. Elliot, algum direito mais forte a influenciá-lo do que é realmente o caso. Tenho certeza de que você, de um jeito ou de outro, acalentou essa ideia. Você deve considerar-me apenas uma parenta do Sr. Elliot. Se desse ângulo você acredita que haja algo que uma prima possa razoavelmente pedir a ele, peço-lhe que não hesite em se valer de meus serviços. A senhora Smith lançou a ela um olhar penetrante e então, com um sorriso, disse: Vejo que fui um pouco precipitada. Perdão. Devia ter aguardado uma comunicação oficial. Mas agora, minha querida senhorita Elliot, como uma velha amiga, sugira-me uma data em que eu possa falar. A semana que vem? Com certeza, na semana que vem, estarei autorizada a achar que tudo terá sido resolvido e a fundamentar meus planos egoístas na boa fortuna do Sr. Elliot. Não, tornou Anne, nem na semana que vem, nem na outra, nem na outra. Eu lhe garanto que nada do tipo que você tem em mente será resolvido em nenhuma semana. Não vou casar-me com o Sr. Elliot. Gostaria de saber por que você imagina que eu vá. A senhora Smith olhou de novo para ela. Olhou séria, sorriu, balançou a cabeça e exclamou: Ora, como eu gostaria de entender você! Como gostaria de saber o que você quer! Estou convencida de que não pretende ser cruel quando o momento certo chegar. Até lá, você sabe, nós mulheres nunca queremos ter ninguém. É natural entre nós que todo homem seja recusado até que ele se ofereça. Mas por que você seria cruel? Permita-me defender a causa do meu, atualmente não posso chamá-lo de meu amigo, do meu ex-amigo então. Onde você vai achar um partido melhor? Onde poderia encontrar um homem mais cavalheiro e amável? Permita-me recomendar-lhe o Sr. Elliot. Tenho certeza de que você só ouviu coisas boas sobre ele do Coronel Wallis. E quem pode conhecê-lo melhor do que o Coronel Wallis? Minha querida senhora Smith, não faz muito mais de 6 meses que a esposa do Sr. Elliot faleceu. É de se imaginar que ele não esteja cortejando ninguém. Ah, se essas são todas as suas objeções, exclamou a senhora Smith maliciosa. O Sr. Elliot está seguro e não vou mais preocupar-me com ele. Não se esqueça de mim depois de se casar. Mais nada. Diga a ele que sou sua amiga e então ele pouco vai importar-se com o trabalho que vou dar, pois é muito natural para ele agora, com tantos problemas e compromissos a resolver, evitar e tentar livrar-se ao máximo de todas as complicações que puder. Muito natural, talvez. 99% dos homens fariam o mesmo. Ele não tem ideia, é claro,
de como isso é importante para mim. Muito bem, minha querida senhorita Elliot. Espero que você seja muito feliz. Confie nisso. O Sr. Elliot tem discernimento bastante para entender o valor de uma mulher como você. Sua paz não vai naufragar como a minha. Você está em segurança quanto a todos os problemas mundanos e em segurança quanto ao caráter dele. Ele não se deixará arruinar, não vai deixar que os outros o conduzam à ruína. Não, disse Anne, para mim é fácil acreditar em tudo que você diz a respeito do meu primo. Ele parece ter um temperamento calmo e decidido, nem um pouco aberto a impressões perigosas. Tenho muito respeito por ele. Por tudo que pude observar, não tenho nenhuma razão para não respeitá-lo. Mas não o conheço há muito tempo e acho que ele não é um homem que se possa conhecer intimamente em pouco tempo. Será que a maneira como falo dele, senhora Smith, vai convencê-la de que ele não é nada para mim? Sem dúvida, estou muito calma e dou-lhe a minha palavra de honra de que ele não é nada para mim. Se ele um dia me pedir em casamento, o que tenho pouquíssimas razões para imaginar que faça, não vou aceitar. Garanto-lhe que não. Garanto-lhe que o Sr. Elliot não teve a parte que você lhe atribui em nenhum dos prazeres que o concerto de ontem à noite me proporcionou. Não, o Sr. Elliot não foi o Sr. Elliot que... Ela parou, lamentando com um profundo rubor ter sugerido coisas demais. Porém, menos que isso, dificilmente seria o suficiente. A senhora Smith dificilmente teria acreditado com tanta rapidez no fracasso do Sr. Elliot, a não ser percebendo a existência de outro homem. Assim, porém, aceitou de imediato a explicação e, com toda a aparência de não ver nada por trás dela, e Anne, desejosa de não provocar a curiosidade dela, estava louca para saber por que a senhora Smith teria imaginado que ela se casaria com o Sr. Elliot, de onde havia tirado aquela ideia ou de quem a teria ouvido. Diga-me, como lhe ocorreu pela primeira vez essa ideia? Ocorreu-me pela primeira vez a ideia, replicou a senhora Smith, ao descobrir como vocês passavam tanto tempo juntos e ao sentir que seria a coisa mais provável do mundo que tal união fosse desejada por todos os amigos de ambas as partes. E você pode ter certeza de que todos os seus conhecidos viam a situação exatamente assim. Mas nunca tinha ouvido falar disso até 2 dias atrás. E falaram realmente sobre isso? Você reparou na mulher que abriu a porta quando você chegou ontem? Não, era a senhora Speed, como sempre, ou a criada. Não notei nada de especial. Era a minha enfermeira, a senhora Hook, a enfermeira Hook, que, aliás, estava muito curiosa para ver você e ficou felicíssima por fazê-la entrar. Voltou de Marlborough Buildings só no domingo e foi ela quem me falou que você ia casar-se com o Sr. Elliot. Deu-lhe a notícia a própria senhora Wallis, a quem não parece faltar autoridade.
Ela conversou comigo durante 1 hora na segunda-feira à noite e me contou toda a história. Toda a história, repetiu Anne rindo. Acho que ela não podia contar uma história muito longa com base numa única notícia, aliás, infundada. A senhora Smith não disse nada. Mas, prosseguiu Anne, embora não haja nenhuma verdade na notícia de que eu tenha alguma pretensão quanto ao Sr. Elliot, seria um grande prazer para mim poder ser-lhe útil no que for possível. Devo mencionar a ele que você está em Bath? Devo levar alguma mensagem? Não, obrigada. Não, certamente não. No calor da hora e sob uma impressão equivocada, eu posso talvez ter tentado envolver você em certo caso. Mas agora não. Não, obrigada. Não quero atrapalhar você. Acho que você disse conhecer o Sr. Elliot há anos? Disse sim. Não antes de ele se casar, não é? Sim. Ele não era casado quando o conheci. E eram muito amigos, íntimos. É mesmo? Então me diga como ele era nessa altura da vida. Tenho grande curiosidade em saber como era o Sr. Elliot quando muito jovem. Era parecido como é agora? Faz 3 anos que não vejo o Sr. Elliot, foi a resposta da senhora Smith, dada em tom tão sério que era impossível insistir no assunto. E Anne sentiu que não tinha ganhado nada, a não ser uma curiosidade ainda maior. Ambas permaneceram em silêncio. A senhora Smith, muito pensativa, por fim disse: Peço que me desculpe, minha querida senhorita Elliot, exclamou ela com seu tom natural de cordialidade. Peço que me desculpe pelas respostas curtas que lhe tenho dado, mas estava incerta sobre o que fazer. Tive dúvidas quanto ao que devia contar a você. Havia muitas coisas que levar em consideração. Detesto ser intrigante, passar má impressão de alguém, prejudicar. Mesmo a lisa superfície da união familiar parece valer a pena preservar, embora talvez não haja nada por baixo dela. Tomei uma decisão, porém acredito estar certa. Acho que você deve estar a par do verdadeiro caráter do Sr. Elliot, embora eu creia piamente que, neste momento, você não tenha a menor intenção de aceitá-lo. Não há como saber o que pode acontecer. Você poderia mais cedo ou mais tarde ter uma disposição diferente em relação a ele. Ouça, portanto, a verdade agora, enquanto ainda é imparcial. O Sr. Elliot é um homem sem coração e sem consciência, um ser astuto, desconfiado e frio, que só pensa em si mesmo, que por seu próprio interesse e comodidade cometeria qualquer crueldade ou qualquer falcatrua que pudesse ser perpetrada sem risco para o bom nome de que goza. Não tem nenhum sentimento pelos outros, desdenha e abandona sem dó aqueles de cuja ruína ele foi a principal causa. Está completamente fora do alcance de qualquer sentimento de justiça ou compaixão. Ele é negro de coração, oco e negro. O ar espantado e a exclamação de surpresa de Anne fizeram-na parar, e mais calma acrescentou: Minhas palavras assustaram você. Devo levar em conta que sou uma mulher ofendida,
colérica, mas vou tentar controlar-me. Não vou insultá-lo. Vou só contar a você que tipo de homem descobri que ele é. Os fatos falarão por si mesmos. Ele era um amigo íntimo do meu querido marido, que confiava nele e o amava, e julgava que ele fosse tão bom quanto ele mesmo era. Formaram-se a intimidade antes do nosso casamento. Conheci-os, portanto, já amigos muito íntimos, e eu também passei a gostar até demais do Sr. Elliot e o tinha na mais alta conta. Aos 19 anos, é claro, não se pensa muito seriamente, mas o Sr. Elliot parecia-me tão bom quanto os outros, e muito mais simpático do que a maioria deles, e estávamos quase sempre juntos. Passávamos a maior parte do tempo em Londres, vivendo em alto estilo. Na época, ele era um inferior em termos financeiros. Era o pobretão, alugava quartos no Temple, e isso era tudo que podia fazer para sustentar a aparência de um cavalheiro. Podia hospedar-se em nossa casa sempre que quisesse. Era sempre bem-vindo. Era como um irmão. Meu pobre Charles, que tinha o espírito mais fino, mais generoso do mundo, teria dividido com ele seu último centavo, e sei que a sua bolsa estava aberta para ele. Sei que sempre o ajudava. Isso deve ter acontecido no exato período da vida do Sr. Elliot, disse Anne, que sempre mais despertou a minha curiosidade. Deve ser mais ou menos na mesma época em que conheceu o meu pai e a minha irmã. Eu nunca o conheci, só ouvia falar dele, mas havia algo na conduta dele na época em relação ao meu pai e à minha irmã, e mais tarde nas circunstâncias de seu casamento, que nunca pude reconciliar direito com o que se passa agora. Era algo que parecia indicar um tipo diferente de homem. Sei disso tudo, exclamou a senhora Smith. Ele fora apresentado a Sir Walter e a sua irmã antes que eu o conhecesse, mas eu sempre o ouvia falar deles. Soube que havia insistido em convidá-lo e sei que preferiu não ir. Talvez eu possa esclarecer alguns pontos que a surpreenderão bastante. E quanto ao casamento dele, eu sabia tudo a esse respeito na época. Conhecia todos os prós e contras. Eu era a amiga a quem ele confiava suas esperanças e planos. E embora não conhecesse a sua esposa antes, a situação social inferior dela, na verdade, tornava isso impossível. Eu conheci toda a vida dele depois do casamento, ou pelo menos até os 2 últimos anos de vida dela, e posso responder a qualquer pergunta que você me queira fazer. Não, disse Anne, não tenho nenhuma pergunta especial para fazer sobre ela. Sempre soube que eles não formavam um casal feliz, mas gostaria de saber por que, na altura da vida, ele desdenhou a amizade de meu pai daquela maneira. Meu pai estava certamente disposto a lhe dedicar as mais gentis e corretas atenções, porque o Sr. Elliot as repeliu. O Sr. Elliot, respondeu a senhora Smith, naquela altura da vida só tinha um objetivo em vista, ganhar dinheiro,
e isso por um processo mais rápido do que permitido pelo estudo de direito. Estava decidido a tornar-se rico pelo casamento. Estava decidido, pelo menos, a não comprometer tal projeto com um matrimônio imprudente. E eu sei que ele acreditava, se com ou sem justiça, não posso, é claro, decidir, que seu pai e sua irmã, com suas cortesias e convites, estavam planejando um casamento entre o herdeiro e a jovem, e era impossível que tal união satisfizesse as suas ideias de riqueza e de independência. Era esse o motivo pelo qual ele se furtava um relacionamento, garanto-lhe. Ele me contou a história toda. Não escondia nada de mim. Foi algo muito curioso que, logo após separar-me de você em Bath, meu primeiro e principal amigo, ao me casar, tenha sido seu primo e que, por intermédio dele, continuasse a ouvir falar sempre de seu pai e de sua irmã. Ele descrevia uma certa senhorita Elliot e eu pensava com muito afeto na outra. Será, exclamou Anne, ao lhe ocorrer uma súbita ideia, que você falou de mim alguma vez com o Sr. Elliot? É claro que sim, muitas vezes. Costumava elogiar a minha Anne Elliot e garantir a ele que você era uma criatura muito diferente de... Refreou-se bem a tempo. Isso explica uma coisa que o Sr. Elliot disse a noite passada, exclamou Anne. Explica sim. Descobri que ele costumava ouvir falar de mim. Não conseguia entender como. Que estapafúrdias imaginações não formamos quando nossa querida pessoa está em questão. Enganamo-nos na certa. Mas, perdão, eu interrompi você. Então, o Sr. Elliot se casou só pelo dinheiro? Provavelmente foi isso que fez que você abrisse os olhos pela primeira vez quanto ao caráter dele. A senhora Smith hesitou um pouquinho. Ah, essas coisas são muito comuns quando se vive no mundo. Que um homem ou uma mulher se case por dinheiro é algo comum demais para nos surpreender como devia. Eu era muito moça e me dava só com gente moça, e formávamos uma turma despreocupada e alegre, sem regras estritas de conduta. Vivíamos para o prazer. Hoje eu penso diferente. O tempo, a doença e a angústia deram-me outras ideias, mas àquela altura devo confessar que não via nada de repreensível no que o Sr. Elliot estava fazendo. Fazer o que é melhor para si mesmo passava por um dever. Não era ela uma mulher de origem baixa? Era, e eu fiz essa objeção a ele. Mas ele não se importava. Dinheiro, dinheiro era tudo o que ele queria. O pai dela era um pecuarista, o avô tinha sido açougueiro, mas tudo isso não era nada. Era uma bela mulher com uma educação decente. Fora apresentada à sociedade por uns primos. Por acaso conheceu o Sr. Elliot e se apaixonou por ele. E não havia dificuldades ou escrúpulos da parte dele no que se refere ao berço. Toda a sua cautela estava voltada para se certificar do verdadeiro montante de sua fortuna, antes de se comprometer. De uma coisa você pode ter certeza, seja qual for o valor que o Sr. Elliot possa dar hoje à sua própria posição social, quando jovem, ele não dava nenhuma importância a isso.
A possibilidade de herdar a propriedade de Kellynch era importante, mas toda a honra da família não significava nada para ele. Ouvi muitas vezes afirmar que se o título de baronete pudesse ser vendido, qualquer um poderia adquiri-lo por 50 libras, incluindo o brasão, e o lema, o nome e a libré. Mas não pretendo repetir metade do que eu costumava ouvir dele a esse respeito. Não seria justo. E, no entanto, você deve ter uma prova, pois tudo isso não passa de palavras e você terá essa prova. Na verdade, minha cara senhora Smith, não quero prova nenhuma, exclamou Anne. Você não afirmou nada que contradiga o que o Sr. Elliot mostrava ser alguns anos atrás. Ao contrário, tudo o que diz confirma o que costumávamos ouvir e pensar. Estou muito curiosa em saber por que está tão diferente agora. Mas, para minha satisfação, se tiver a bondade de tocar a campainha para chamar a Mary, fique. Tenho certeza de que você terá a bondade ainda maior de ir você mesma ao meu quarto e trazer-me a caixa marchetada que está na prateleira de cima do armário. Anne, vendo que a amiga estava muito decidida àquilo, fez o que ela lhe pedira. A caixa foi trazida e colocada à frente dela. E a senhora Smith, suspirando enquanto a abria, disse: está cheia de papéis pertencentes a ele, ao meu marido. Só uma pequena parte do que tive de examinar quando o perdi. A carta que estou procurando foi escrita a ele pelo Sr. Elliot antes do nosso casamento e por acaso se salvou, porque é difícil imaginar. Mas ele era negligente e pouco metódico, como muitos homens com esse tipo de coisa. E quando vim a examinar estes papéis, encontrei-os com outros ainda mais triviais, de diferentes pessoas espalhados por aqui e por ali, enquanto muitas cartas e memorandos de grande importância haviam sido destruídos. Aqui está ela, não quis queimá-la porque, mesmo estando muito pouco satisfeita com o Sr. Elliot, estava decidida a preservar todos os documentos que demonstrassem a velha amizade. Agora tenho outro motivo para estar contente em poder apresentá-la. Eis a carta endereçada a Charles Smith e Esquil, Tunbridge Wells, com a distante data de Londres, de julho de 1803. Caro Sr. Smith, recebi sua carta. Sua bondade quase me confunde. Oxalá a natureza tivesse tornado mais comuns os corações como o seu, mas já vivi 23 anos neste mundo e nunca encontrei nenhum como ele. Creia-me, neste momento não preciso de seus serviços, pois tenho dinheiro outra vez. Dei-me os parabéns. Consegui livrar-me de Sir Walter e da senhorita. Eles voltaram para Kellynch e quase me fizeram jurar que os visitarei no próximo verão. Mas a minha primeira visita a Kellynch será feita com um perito, para saber qual o melhor meio de vendê-la em leilão. Não é improvável, porém, que o baronete se case de novo. É idiota o bastante para fazer isso. Mas, se o fizer, vão deixar-me em paz, o que pode ser um equivalente razoável da reversão. Ele está pior do que no ano passado.
Gostaria de ter qualquer nome menos Elliot. Estou cansado dele. O nome de Walter eu posso dispensar, graças a Deus. E peço-lhe que nunca mais me insulte com o meu segundo W, na esperança de ser pelo resto da minha vida seu dedicado William Elliot. Tal carta não podia ser lida sem fazer Anne corar, e a senhora Smith, observando o rubor no rosto dela, disse: sei que a linguagem é muito desrespeitosa, embora tenha esquecido as palavras exatas. Conservo com perfeita impressão do significado geral. Ela lhe mostra o homem, porém, note a profissão de estima pelo meu pobre marido. Pode haver algo mais forte? Anne não conseguiu superar rapidamente o choque e a mortificação de ver tais palavras aplicadas ao pai. Foi obrigada a se lembrar de que o fato de ver a carta era uma violação do código de honra, que ninguém devia ser julgado ou conhecido por tais testemunhos, que nenhuma correspondência particular deve ser exposta aos olhos de outros. Antes de recuperar a calma, poder devolver a carta sobre a qual estava meditando e dizer: obrigada, é uma prova e tanto, sem dúvida, prova de tudo o que você disse. Mas por que ele se aproximou de nós agora? Posso explicar isso também, exclamou a senhora Smith sorrindo. Pode mesmo? Posso. Mostrei-lhe como era o Sr. Elliot cerca de 12 anos atrás, e agora vou mostrar-lhe como ele é hoje. Não posso apresentar provas escritas desta vez, mas posso dar-lhe um testemunho verbal tão autêntico quanto você possa desejar do que ele está querendo e fazendo agora. Agora ele não está sendo hipócrita, quer mesmo se casar com você. Suas atuais intenções com a sua família são muito sinceras, vêm direto do coração. Vou dizer-lhe quem é a minha fonte, o amigo dele, o Coronel Wallis. O Coronel Wallis, você o conhece? Não, a notícia não chegou até mim numa linha tão reta. Fez uma ou duas curvas, mas nada demais. A torrente é tão boa quanto a primeira. Esse pouco de lixo que ela junta nos meandros do caminho pode ser facilmente removido. O Sr. Elliot fala francamente sobre os seus planos sobre você com o dito Coronel Wallis, que imagino seja um homem de caráter sensato, prudente e perspicaz. Mas o Coronel Wallis tem uma mulher muito bonitinha e muito bobinha, com quem fala de coisas que seria preferível não falar, e repete tudo o que ouve para ela. Ela, por sua vez, com a exuberância de quem se recupera de uma doença, repete tudo para a enfermeira, e a enfermeira, que sabe que conheço você, muito naturalmente conta tudo para mim. Segunda-feira à noite, a minha boa amiga, a senhora Hook, me introduziu assim nos segredos de Marlborough Buildings, quando falei de toda uma história. Portanto, pode ver que não estava romanceando tanto como você imaginava. Minha querida senhora Smith, sua fonte não tem autoridade. Isso não pode ser. O fato de o Sr. Elliot ter planos sobre mim não explica de modo nenhum os esforços que ele fez para se reconciliar com meu pai. Tudo isso aconteceu antes de eu vir a Bath. Encontrei-os já mais do que reconciliados quando cheguei.
sei disso perfeitamente, mas, de fato, Sr. Smith, não devemos esperar obter informações reais por esse intermédio. Fatos ou opiniões que têm de passar pelas mãos de tanta gente, de estar sujeitos à insensatez de uma e à ignorância de outra, não podem conservar muita veracidade. Peço que me ouça só mais um pouco, você logo vai poder julgar o crédito que a história toda merece, ou ouvir alguns pormenores que você pode refutar ou confirmar de imediato. Ninguém imagina que você tenha sido o seu primeiro motivo. Ele a vira de fato antes de vir a Bath e a admirara, mas sem saber quem você era. Ele a vira de fato antes de vir a Bath e a admirara, mas sem saber que era você. É o que diz a minha fonte, pelo menos. É verdade? Ele viu você no verão ou no outono passado em algum lugar do oeste, para usar suas próprias palavras, sem saber que era você. Certamente, até aí é verdade. Em Lyme, aconteceu de eu estar em Lyme. Muito bem, prosseguiu a senhora Smith triunfante. Conceda à minha amiga o devido crédito pela confirmação da primeira asserção. Ele viu você então em Lyme e gostou tanto que se entusiasmou a tornar a vê-la em Camden Place, como a senhorita Anne Elliot. A partir desse momento, não tenho dúvida, ele passou a ter duas motivações para visitar a família, mas havia outra e mais antiga, que passo agora a explicar. Se houver algo em minha história que você saiba ser falso ou improvável, interrompa-me. Segundo me consta, a amiga de sua irmã, a senhora que agora é hóspede de vocês e que ouvi você mencionar, veio a Bath com a senhorita Elliot e com Sir Walter, já em setembro, em suma, quando eles mesmos chegaram à cidade, e tem morado com eles desde então. Consta que ela é uma mulher esperta, insinuante e bela, pobre e bem falante, em suma, de condições e maneiras tais que sugeriram a todos os conhecidos de Sir Walter que ela pretendia tornar-se Lady Elliot, o que também causou surpresa pelo fato de a senhorita Elliot estar cega ao perigo. Nesse ponto, a senhora Smith fez uma breve pausa. Anne, porém, não tinha nada a dizer e ela prosseguiu. Era sob essa luz que as coisas eram vistas por aqueles que conheciam a família, muito antes de você voltar, e o coronel Wallis mantinha-se vigilante o bastante em relação a seu pai, para perceber tudo, embora na época não tivesse visitado Camden Place. Mas seu respeito pelo Sr. Elliot fez que se interessasse por tudo que se passava lá, e quando o Sr. Elliot veio a Bath por 1 ou 2 dias, como costumava fazer um pouco antes do Natal, o coronel Wallis falou a ele sobre a aparência do caso e os boatos que começavam a circular. Agora você há de compreender que o tempo causou uma enorme mudança nas opiniões do Sr. Elliot quanto ao valor do título de baronete. Sobre todas as questões de sangue e parentesco, ele é outro homem, tendo há muito ganhado tanto dinheiro quanto podia gastar, tendo tudo o que a avareza e a dissipação podem oferecer,
Ele foi aos poucos aprendendo a basear a própria felicidade na respeitabilidade de que era herdeiro. Eu previ isso antes que a nossa amizade acabasse, mas agora meu sentimento se confirmou. Ele não suporta a ideia de não ser Sir William. Não é difícil adivinhar, portanto, que as notícias que ouviu do amigo não podiam ser muito agradáveis. E o que aconteceu então? A decisão de voltar a Bath o mais rápido possível e de estabelecer-se aqui por certo tempo, com a ideia de reatar o antigo relacionamento e recuperar a intimidade da família para poder avaliar o grau do perigo e neutralizar as manobras daquela senhora, se julgasse conveniente. Isso foi acertado entre os dois amigos como a única coisa certa a fazer, e o coronel Wallis devia auxiliá-lo em tudo que fosse possível. Ele devia ser apresentado e a senhora Wallis devia ser apresentada e todos deviam ser apresentados. O Sr. Elliot voltou a Bath como estabelecido, pediu perdão e foi perdoado, como você sabe, e readmitido na família. E nisso tudo, seu objetivo constante, seu único objetivo, até que a sua chegada somasse ao primeiro um segundo. Era vigiar Sir Walter e a Sra. Clay. Não perdeu nenhuma oportunidade de estar com eles, pôs-se no caminho deles, visitou-os a todas as horas, mas não preciso entrar em pormenores quanto a isso. Você pode imaginar o que um homem astuto faria, e a partir dessa base, talvez possa recordar o que o viu fazer. Sim, disse Anne, você nada me disse que não corresponda ao que eu sei ou ao que posso imaginar. Há sempre algo ofensivo nos pormenores da esperteza. As manobras do egoísmo e da duplicidade são sempre revoltantes, mas nada ouvi que realmente me surpreendesse. Conheço pessoas que se chocariam com esse retrato do Sr. Elliot, que teriam dificuldade em acreditar nele, mas a mim ele nunca convenceu. Sempre tentei descobrir algum outro motivo para o que fazia além do aparente. Gostaria agora de saber a opinião dele sobre a probabilidade de acontecer o que ele teme e se ele acha que o perigo está menor ou não. Para mim, está diminuindo, respondeu a senhora Smith. Ele acha que a senhora Clay tem medo dele, ciente que está de que ele conhece as suas verdadeiras intenções e, por isso, não ousa comportar-se como poderia em sua ausência, mas como ele tem de se ausentar de vez em quando, não vejo como possa sentir-se seguro enquanto ela conserva a influência que hoje exerce. A senhora Wallis teve uma ideia divertida que a enfermeira me contou, que deve constar no contrato de casamento quando você e o Sr. Elliot se casarem, que seu pai não pode casar-se com a senhora Clay, um plano digno da inteligência da senhora Wallis em todos os aspectos, mas a enfermeira Hook, com toda a sua sensatez, logo viu o absurdo da ideia. Mas, senhora, disse ela, isso não impediria que ele se casasse com alguma outra. E, para falar a verdade, não acho que a enfermeira, no fundo do coração, se opõe a um segundo casamento de Sir Walter.
Ela é uma casamenteira e a vaidade tem sempre a sua parte. Quem sabe ela não acalenta fugitivas ideias de tratar da futura Lady Elliot por recomendação da senhora Wallis? Estou contente em saber disso tudo, disse Anne, depois de uma breve reflexão. Em certo aspecto, será doloroso para mim estar na companhia dele, mas saberei melhor o que fazer. Minha linha de conduta será mais direta. O Sr. Elliot é obviamente um homem insincero, dissimulado e mundano, que nunca teve nenhum princípio melhor para se orientar do que o egoísmo. Mas o assunto, Sr. Elliot, ainda não se havia esgotado. A senhora Smith desviara-se de sua intenção original e Anne se esquecera, no interesse de sua própria família, das graves acusações que lhes foram dirigidas, mas agora sua atenção se concentrou na explicação daquelas insinuações e ouviu uma história que, se não justificava completamente a enorme amargura da senhora Smith, provava que ele fora muito insensível em seu comportamento com ela, muito deficiente quanto à justiça e à compaixão. Soube que, como a intimidade entre eles não fora prejudicada pelo casamento do Sr. Elliot, continuaram como antes a estarem sempre juntos, e o Sr. Elliot levara o amigo a ter despesas muito além de suas posses. A senhora Smith não quis responsabilizar-se pelo caso e evitou pôr culpa no marido. Anne, porém, pôde compreender que eles sempre levaram um estilo de vida acima de suas rendas e que desde o começo tinha havido muita boa dose de esbanjamento geral e conjunto. Pela explicação da esposa a respeito dele, pôde perceber que o Sr. Smith fora um homem de sentimentos calorosos, de temperamento aberto, de hábitos descuidados e não muito inteligente, muito mais amável do que o amigo e muito diferente dele, guiado por ele e provavelmente desprezado por ele. O Sr. Elliot, levado pelo matrimônio a uma grande fortuna e disposto a toda gratificação de prazer e vaidade que pudesse obter sem comprometer-se, pois, embora bon vivant, se tornara um homem prudente e, começando a ser rico, ao mesmo tempo que o amigo se via reduzido à pobreza, pareceu não se preocupar de modo algum com as finanças prováveis do amigo, mas, ao contrário, exigiu e incentivou despesas que só podiam levá-lo à ruína, e assim os Smith se viram arruinados. O marido morrera bem a tempo de ser poupado do pleno conhecimento da própria ruína. Já havia tido antes problemas suficientes para pôr à prova o grau de amizade dos amigos e para demonstrar que seria melhor não submeter o Sr. Elliot a tal prova, mas só depois da morte do Sr. Smith ficou claro o estado lamentável de seus negócios. Confiante na boa disposição do Sr. Elliot, o que honrava mais os seus sentimentos do que o seu discernimento, o Sr. Smith o nomeara seu executor testamentário, mas o Sr. Elliot não quis assumir aquela responsabilidade, e as dificuldades e as preocupações que aquela recusa acumulou sobre ela, além dos inevitáveis sofrimentos de sua situação, haviam sido tais que não podiam ser descritas sem angústia, nem ouvidas sem indignação.
Foram mostradas a N algumas cartas dele na época, respostas a pedidos urgentes da senhora Smith, que todas demonstravam a mesma inflexível decisão de não se comprometer em problemas inúteis, e sob uma fria cortesia, a mesma dura indiferença pelos males que isso poderia causar a ela. Era um terrível retrato de ingratidão e de desumanidade, e em alguns momentos N sentiu que nenhum crime manifesto e flagrante poderia ter sido pior. Teve de ouvir muita coisa, todos os pormenores de velhas e tristes cenas, todas as minúcias de sequência de desgraças a que nas conversas anteriores só se aludira, foram examinados agora com vagar e com natural indulgência. N compreendia perfeitamente aquele grande desabafo, e este só aumentou a sua inclinação a admirar-se com a calma costumeira demonstrada pela amiga. Havia um detalhe particularmente irritante na história de seus agravos. Tinha ela boas razões para crer que certa propriedade do marido nas Índias Ocidentais, que havia estado durante muitos anos sob uma espécie de sequestro para pagamento de suas próprias dívidas, poderia, com as medidas adequadas, ser recuperada. E essa propriedade, embora não grande, seria o bastante para torná-la relativamente rica. Mas não havia ninguém que pudesse cuidar daquilo. O Sr. Elliot não queria fazer nada, e ela mesma não podia fazer, igualmente incapaz de se empenhar pessoalmente pela fraqueza física e de se valer de terceiros pela falta de dinheiro. Não tinha parentes próximos que a ajudassem com seus conselhos e não podia permitir-se contratar a assistência de advogados. Isso tornava cruelmente mais pesada a sua situação financeira, já realmente comprometida. Sentir que devia estar em melhor situação, que um pouco de esforço no lugar certo podia resolver o problema, e temer que o atraso pudesse prejudicar suas reivindicações era algo difícil de suportar. Era sobre essa questão que ela esperava valer-se dos bons serviços de N junto ao Sr. Elliot, inicialmente provendo o casamento entre eles. Ficara muito apreensiva com a possibilidade de perder a amiga, mas ao certificar-se de que ele não poderia ter feito nenhuma tentativa daquela natureza, pois nem sequer sabia que ela estava em Bath, imediatamente lhe ocorreu que algo poderia ser feito em seu favor por intermédio da influência da mulher que ele amava, e ela se preparava para conquistar o interesse dos sentimentos de N pela questão, tanto quanto a consideração devida ao caráter do Sr. Elliot o permitisse. Quando a negação por parte de N do suposto noivado mudou toda a situação, e embora acabasse com a recém-concebida esperança de ter êxito quanto ao objetivo de sua primeira preocupação, pelo menos deu a ela o consolo de contar toda a história à sua maneira. Depois de ouvir a descrição completa do Sr. Elliot, N não podia deixar de exprimir a sua surpresa ante do fato de a senhora Smith ter falado tão favoravelmente sobre ele no começo da conversa. Ela pareceu recomendá-lo e elogiá-lo. Minha querida, foi a resposta da senhora Smith,
Não havia mais nada a fazer. Eu considerava certo o seu casamento, embora ele não tivesse ainda pedido a sua mão, e não podia falar a verdade sobre ele, como não o poderia se já fosse o seu marido. Meu coração estava apertado por sua causa, quando falei de felicidade, e no entanto ele é sensato, é simpático, e com uma mulher como você, o caso não era absolutamente desesperado. Ele foi muito rude com a primeira mulher, foram muito infelizes juntos. Ela, porém, era ignorante e frívola demais para se fazer respeitar, e ele nunca a amara. Eu estava propensa a esperar que você se desse melhor. Anne só podia reconhecer intimamente tal possibilidade de ser induzida a desposá-lo, o que a fez arrepiar-se à ideia da infelicidade que poderia ter se seguido. Era muito possível que ela fosse persuadida por Lady Russell, e sob tal suposição, qual das duas ficaria mais arrasada quando o tempo tivesse revelado tudo, porém tarde demais? Era muito de se desejar que Lady Russell deixasse de ser iludida, e um dos acordos finais dessa importante conferência, que as ocupou durante a maior parte da manhã, foi que Anne teria total liberdade de comunicar à amiga tudo o que estivesse relacionado à senhora Smith e em que a conduta dele estivesse implicada.